Vamos lá, minha gente. Letícia, beijo, viu? Letícia tá em Cabo Frio. Tá quente aí? Ah, engraçadinho. Tá frio, Cabo Frio. Beijo pra quem mais? Adoro mandar beijo. Nayara, beijo, meu amor. Beijo pra você, viu? Quem mais? Espera aí, calma. Joinville. Joinville, terra de mulher feia. Minha nossa, hein? Ir pra Joinville é humilhação. Que desgraça. Você chega lá. Ai, meu Deus do céu, eu me sinto um cururu. Só tem mulher linda lá em Joinville. A terra de mulher linda. Beijo pra vocês, viu? Nayara Stephanie. Tá certo. Começa logo pelo nome bonito, né? Beijo pra vocês, suas lindas. Serão lindas advogadas. Não dá nem pra eu ver a foto direitinho, mas precisa nem ver, né? Precisa nem ver. É humilhação na certa. É igual a Minas Gerais. Pá, pá, pá. E Natal não tem mulher linda, não? Lógico que tem, meu filho. Olha aqui. Lá é só belezura. Só belezura. Vamos lá, minha gente. Vamos continuar com os princípios? Bora pra cá. Saindo da moralidade. Vocês sabiam que o STF tem súmula vinculante? Um monte. Mas tem uma bem danadinha que o povo adora descumprir. A súmula do nepotismo. Nossa. Quero mandar um beijo para Mossoró, Rio Grande do Norte. Mossoró, Rio Grande do Norte. O que foi que aconteceu? Prefeita tomou posse. Ato de nomeação. Estou falando isso porque está em todos os jornais. Ato de nomeação, nomeou quem tanto, professora, nomeou filho, marido, a esposa do filho, nomeou todo mundo. Todo mundo, todo mundo. Ah, Brasil velho de guerra, minha gente. Professora, você é prefeita. E aí você quer nomear como sua secretária a sua irmã. Pode? Pode. Mas por quê? Não é nepotismo? A súmula deixou de fora os cargos políticos. Ah, então eu sou prefeita, posso nomear a minha irmã. Por quê? Porque como secretária, aí é um cargo político. Ficou de fora, o STF deixou passar. Mas cuidado com o nepotismo. Eu não posso ter meu filho diretamente subordinado a mim. Então, eu sou desembargadora, tenho meu filho como meu assessor. Veja, é uma subordinação direta. Isso é caracterizado como nepotismo. Ei, Mossoró, beijo, viu? Publicidade. Publicidade é divulgação dos atos, obras, programas e serviços da administração pública. Divulgação dos atos, obras, programas e serviços da administração. Cuidado. Publicidade é diferente de publicação. A administração pública, ela vai publicar. Quando ela publica, ela efetiva o princípio da publicidade. Quando ela publica, ela efetiva o princípio da publicidade. Então, olha só. Eu não disse o número da súmula, né? Professora, a súmula. Súmula vinculante de número 13, a súmula do nepotismo. Súmula vinculante de número 13, que é a súmula do nepotismo, que veda o nepotismo no serviço público. Gente, eu queria anotar uma frase. Quero anotar um textinho. Vamos aí. Na publicidade, eu quero que vocês coloquem assim. Vamos anotar, depois eu explico. Puxam a seta na publicidade e coloquem assim. Publicar o ato é condição de sua eficácia. Publicar o ato é condição de sua eficácia. Não é condição de validade. Vou repetir. Publicar o ato é condição de sua eficácia, não é condição de validade. O que isso quer dizer? Publicar o ato é condição de sua eficácia, não é condição de validade. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que o ato só vai produzir os seus efeitos
a partir do momento que ele for publicado. O ato só vai produzir os seus efeitos a partir do momento que ele é publicado. Olha só. Temos um concurso. Eu sou a secretária do concurso. Vocês sabem que concurso tem banca, né? A banca que vai organizar o concurso. E eu sou a secretária. O meu superior chega para mim e diz assim, olha, dona Patrícia, aqui está a lista dos aprovados, nós já queremos de imediato nomeá-los. Há uma carência muito grande de servidor, aqui está a lista, vamos nomear. Minha gente, eu recebi a lista, mas sexta-feira, final de expediente, estou cansada, eu vou para casa. Eu guardo e não publico. Veja só, eu recebi um ato para publicar. Eu não publiquei, porque também já era final de expediente. Na segunda-feira eu publico. E guardei. Pergunto a vocês. Esse ato que eu guardei, ele é válido? Pelo que vocês anotaram aí. Ele é válido? Eu não publiquei. Recebi e não publiquei. Ele é válido? Muito bem. Claro que ele é válido. Ele só não é eficaz. Por quê? Porque ele só vai produzir os seus efeitos a partir do momento que ele for publicado, minha gente. Válido ele é. Você passou no concurso, seu nome está lá. Só não é eficaz. Eu já posso contar meu prazo para posse? Não, o ato ainda não foi publicado. Então, publicar o ato é condição de sua eficácia. Ele só vai produzir os seus efeitos a partir do momento que ele for publicado. Válido ele é, só não é eficaz. Muito bem. Outra dúvida. Eu fraudei uma licitação. Fraudei. Assinei um contrato. Completamente fraudulento, porque ele vem de um procedimento licitatório ilegal. Fraudei. Eu publico esse contrato. Contrato esse ilegal. E eu publico. A partir do momento que eu publico o contrato, ele vai produzir os seus efeitos? Ele é ilegal, eu fraudei a licitação. Mas eu publiquei o contrato. Fraudei a licitação, assinei um contrato, portanto, ilegal, né, já que vem lá da licitação já fraudulenta. Assinei o contrato ilegal e publico. Esse contrato, ele vai produzir os seus efeitos? Vai. Porque você anotou no seu caderno. Publicar o ato é condição de sua eficácia. Ele só vai produzir os seus efeitos a partir do momento que ele for publicado. Professora, mas ele é ilegal. Não me interessa. Ele vai produzir os seus efeitos. Até ser declarado ilegal pela própria administração pública ou pelo Poder Judiciário. Ele vai produzir os seus efeitos até ser declarado ilegal pela própria administração pública ou pelo Poder Judiciário. Mas ele vai produzir os seus efeitos. Ele é ilegal. Porque você publicou, ele se torna válido? Não, ele continua ilegal. Só vai produzir efeitos, mas ele continua ilegal. O fato de você ter publicado não dá validade ao ato, ok? Não esqueçam isso. E vamos lá para a eficiência. Eficiência veio com a emenda constitucional de número 19 de 1998. Eficiência trabalha com uma administração gerencial. Eficiência trabalha com a ideia de administração pública gerencial. Redução de custos, capacitação. Olha aí, Amanda Braga, consegui, segunda fase ADM. Olha aí, minha gente. Chegando lá. Aninha, um beijo, meu amor. Ainda Eliane e Fernanda, sabe de onde elas são, minha gente? Chapecó, Santa Catarina. Beijo para vocês de Chapecó. Parece que foi ontem aquele desastre, né? Juliana Dias, um beijo. Minas Gerais. Minas, terra do pão de queijo. Falou em Minas, a gente pensa logo café da manhã, né?
Administração gerencial, redução de custos, capacitação de servidor. Então, a administração gerencial, que veio em 1998, nós temos redução de custos, capacitação de servidor, avaliação de servidor. Ô, minha gente, quem estava no poder em 98? Quem? FHC. Você falou quem? Você falou FHC? Foi? Sabe o que eu entendi? Messi. Vou dar o desconto que é tudo novo. Eu fiz, quem? FHC. A gente era muito novo, né, nessa época. Tinha o quê? Uns 5, 6 anos no máximo, né? Bom, eu, falando por mim, não sei vocês. Sou muito nova, muito nova. Dia 30 de janeiro vou fazer aniversário. Eita, quantos anos? Ou seja, eu estou no meu inferno astral. Portanto, vocês tenham cuidado comigo. Vou fazer 25. Professora, mas ano passado você fez 25. Todos os anos eu faço 25. Todos os anos. Até eu abusar dessa data, eu faço 26, posso voltar para 25 e assim vai. Né? Assim vai. Tô com cara? Hã? De 25 tô, né? Sou muito nova. Muito jovem. Minha gente, 98, Fernando Henrique Cardoso no poder. Aí ele veio com a ideia de uma administração gerencial para reduzir custos e capacitar servidor. Deixa eu contar para vocês. Quando veio a emenda 19 de 98, trazendo esse princípio da eficiência, eu não sei se foi assim que aconteceu, mas vamos imaginar que tenha sido. Fernando Henrique deve ter olhado e ter dito assim, vem cá, como é aqui no serviço público? Como é que acontece? Não, Fernando Henrique, o povo faz concurso. Depois que faz concurso, ele fica estável. Depois de quanto tempo? 2 anos. Depois de 2 anos, o servidor ele se torna estável. 2 anos? E assim, ele é avaliado? Não, Fernando Henrique, não tem avaliação, não. Ele deita na rede, se estiver no Nordeste, vai lá para São Miguel do Gostoso, vai lá para Pipa. 2 anos depois, ele é estável. Nossa, só isso? Vamos mudar? E a brincadeira mudou, minha gente. Junho de 1998, emenda 19, Fernando Henrique Cardoso. O prazo para a aquisição da estabilidade mudou de 2 para 3 anos. Artigo 41 da Constituição. Pode olhar. Artigo 41 da Constituição diz que são estáveis os servidores públicos após 3 anos de efetivo exercício. Eu entro no serviço público hoje, 3 anos depois eu adquiro a minha estabilidade. Professora, vem cá. E continua sendo automática, aquele negócio da gente deitar na rede e acordar estável? Não. Quando você entra no serviço público, você passa por uma avaliação de desempenho. Uma comissão é formada para avaliar a sua produtividade, a assiduidade, a sua capacidade dentro do serviço público. Deixou de ser automática e não são mais 2 anos, são 3 anos. Foram as mudanças trazidas pelo princípio da eficiência. Muito bem. Saindo daí, nós, ainda nos princípios, nós vamos para a lei 9784 de 99. Que lei é essa, professora? É a lei do processo administrativo federal. Lei 9784 de 99 é a lei do processo administrativo federal. Lei importantíssima. Pequena, tem uns 70 artigos, mas é uma lei muito importante. Ninguém aprende princípios, atos, principalmente atos, sem estudar por essa lei. Olha só, a lei 9784 de 99 trouxe para a gente princípio da razoabilidade, princípio da proporcionalidade, princípio da segurança jurídica, princípio da motivação.
Razoabilidade, proporcionalidade, princípio da segurança jurídica, princípio da motivação. Razoabilidade. Razoabilidade, adequação entre os meios e os fins. Razoabilidade, adequação entre os meios e os fins. O ato, ele deve ser razoável. A administração pública, quando age, ela deve agir de forma razoável. A adequação entre os meios e os fins. Minha gente, quanto está o salário mínimo? Vocês sabem? 800 e? E? 900? Não, gente, está em 900? O salário mínimo está em 900? É mesmo? Sim, com aumento. Bom, vamos colocar R$900, certo? Salário mínimo, R$900. Vamos chutar aqui. Salário mínimo nesse patamar. Tem que ter educação, saúde, moradia, lazer. Dá? Não, não dá. Segundo o Diese, um salário mínimo no patamar do razoável, para dar dignidade à pessoa, seria em torno de R$2.500. Tem condições o país arcar com esse salário mínimo de R$2.500, meus alunos? Não. É o ideal. É o ideal. Mas, na prática, não há condições. Não é razoável. Seria o necessário para você ter uma educação, ter saúde, moradia. Mas a administração não consegue suportar. Imagine você com a sua secretária. Não seria R$2.500, seria o dobro, porque tem todos os encargos trabalhistas por trás. Os municípios menores não teriam condições. Ora, precisa nem ser município menor. Rio de Janeiro decretou estado de calamidade financeira. Meu Rio Grande do Norte, eu vi hoje o prefeito logo dizendo, Carlos Eduardo dizendo, conseguimos pagar os últimos 30% da folha de dezembro. Homem, a gente já está terminando janeiro. Hoje é um alívio para um gestor conseguir pagar a sua folha de pagamento. Minha gente, é o caos. É o caos. Como que eu vou ter um salário mínimo num patamar de R$2.500? Não tem condições. A razoabilidade, ela deve estar presente todos os dias na administração pública. Mas ela é constantemente violada, principalmente nos concursos públicos. Vamos lá. Gari, no Rio de Janeiro, já vai fazer uns 4 anos esse concurso. E o edital exigiu número mínimo de dentes para os candidatos. Quer ser Gari no Rio de Janeiro? Tem que ter número mínimo de dente. É banguelo, não pode ser Gari no Rio de Janeiro. Bahia, polícia. Polícia na Bahia. As mulheres. Para as mulheres foi exigido exame de virgindade. Você imagina, né? Uma palhaçada dessa. Exame de virgindade. Polícia no Acre. Gente, eu não estou falando de coisa de antigamente não, viu? Eu estou falando 2015, 2016, ontem. Polícia no Acre. Há candidato que tem cicatriz na testa e no pescoço, não pode fazer o concurso. Cicatriz, estou falando tatuagem, não. Se caiu quando era criança, ferrou, não pode ser policial no Acre. Há outra coisa. Você tem que ter restaurações quem tiver restaurações insatisfatórias não pode fazer o concurso. O que é restauração insatisfatória? Não sei. Então, assim, tem que estar com os dentes ótimos. Esse povo é um problema com dente que nem sei. E para piorar, homem que tem testículo único não pode fazer o concurso. Tem que ter os dois. Se tiver um, não pode fazer concurso, não pode ser policial no Acre. Qual é a relação com a atividade que vai desempenhar? Não sei, eu não alcanço. Não consigo alcançar. Professora, mas exigências são possíveis? Lógico. Você vai fazer concurso para o TRT do Mato Grosso. Você vai ser motorista. Tem que ter carteira de habilitação. Lógico, vai ser motorista. Vai fazer concurso para a polícia. Pode exigir altura, pode exigir peso.
exames físicos, porque dizem respeito à atividade, ao cargo que você vai desempenhar. Caso contrário, isso viola o princípio da razoabilidade. Proporcionalidade. Proporcionalidade está ligado a adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Então, eu tenho aqui adequação, necessidade e proporcionalidade. José se ausentou do serviço e não comunicou ao seu superior hierárquico. É servidor público, se ausentou do serviço e não comunicou ao seu superior hierárquico. A penalidade aplicada a ele foi demissão. Ele se ausentou do serviço, não comunicou ao superior hierárquico, e a penalidade aplicada a ele foi demissão. A penalidade, minha gente, ajuda aqui, vocês são advogados dele. A penalidade aplicada foi adequada? Não. Necessária? Não. Proporcional? Não. Pode ser uma advertência. Demissão é a pior penalidade que um servidor pode receber, porque é a perda do cargo. Então, essa penalidade ela não foi proporcional. Princípio da segurança jurídica também é conhecido como proteção à confiança. Princípio da segurança jurídica ou proteção à confiança. Segurança jurídica veda novas interpretações por parte do poder público. Princípio da segurança jurídica veda novas interpretações por parte do poder público. O poder público, ele lhe concede um direito hoje, com base em uma lei. Ele lhe concede uma gratificação, você é servidor público com base em uma lei. A lei não foi revogada, a lei não foi alterada, nada, a lei está lá. Será que o próximo gestor pode lhe retirar aquela gratificação dando uma nova interpretação à lei? Não. Viola a segurança jurídica. Se a lei não foi alterada, se a lei não foi revogada, a lei está lá me concedendo um direito, você não pode interpretar essa lei de uma forma a me prejudicar. Viola a segurança jurídica. Minha gente, eu quero tirar uma dúvida com vocês. Me ajudem aqui. Imaginem vocês que eu entrei no serviço público em 1990. 1990, qual era o prazo para a aquisição da estabilidade? Digam aí para mim. 1990. A gente tudo pequenininho no berço. Diga aí para mim. Aquisição do prazo da estabilidade. Falei ainda há pouco para vocês. 1990, quanto era? 2 anos. Muito bem. Só que o prazo da estabilidade, ele foi alterado quando? 98, de 2 para 3. Pergunto a vocês. Eu que entrei no serviço público em 1990, prazo da estabilidade 2 anos. Chega 1998, muda de 2 para 3 anos. Eu vou ser atingida? Não. Já sou estável. Concordam? Ótimo. Mas, na verdade, eu entrei no serviço público em fevereiro de 1997. Fevereiro de 1997, qual era o prazo para a aquisição da estabilidade? 2 anos, muito bem. Junho de 1998, o prazo da estabilidade muda de 2 para 3 anos. Eu vou ser atingida? Entrei no serviço público em fevereiro de 1997. As regras mudaram em junho de 98. Eu serei atingida, meninos? Me ajudem aqui. Muito bem, muito bem. Claro que eu serei atingida. Por que eu serei atingida? Porque eu ainda não sou estável. Eu estou, entrei em fevereiro de 97. Eu estou, tentando adquirir a minha estabilidade. Lá vou eu tentando adquirir a minha estabilidade. Quando eu estou tentando adquirir a estabilidade, as regras mudam. E eu sou atingida? Sou.
Eu sou muito nova, vocês estão percebendo que eu sou muito jovem mesmo. Então eu não tenho, e aí isso é sacanagem, falando a verdade, eu não tenho idade para me aposentar. As regras da aposentadoria vão vir a qualquer momento. Pergunto para vocês, eu serei atingida? Lógico. Lógico. Por quê? Porque eu ainda não tenho o meu direito à aposentadoria. Serei atingida. Ai, professora, isso fere a segurança jurídica. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Você ainda não tem o seu direito adquirido. Tudo bem? Beleza. E motivação. Motivação, os atos administrativos, eles devem ser motivados. Essa motivação, ela é obrigatória. Se ela for violada, entra a chamada teoria dos motivos determinantes. Então, ó, quando a administração pública vai praticar um ato, a administração pública pratica qualquer ato, ela vai ter que justificar, ela vai dizer o porquê que ela está praticando aquele ato. Então, eu vou fazer concurso. Justifique. Por que você vai fazer concurso? Porque tem cargos vagos. Os novos servidores serão regidos pela 8.112, carga horária semanal de 40 horas, ou seja, eu estou justificando os meus atos. É a motivação. Mas quando essa motivação, pergunta de primeira fase, a FGV já perguntou isso para vocês. Quando essa motivação é falsa, quando essa motivação é mentirosa, minha gente, o ato é anulado. Quando essa motivação é falsa, quando essa motivação é mentirosa, o ato é anulado e vai ser anulado com base em quê? Teoria dos motivos determinantes. A teoria dos motivos determinantes serve para anular o ato administrativo que teve motivação falsa. Anular o ato administrativo que teve motivação mentirosa. Motivação falsa, motivação mentirosa, o ato deve ser anulado com base na teoria dos motivos determinantes. Vamos voltar a esse assunto da teoria dos motivos determinantes na aula de atos administrativos, hein? Mas desde já eu quero que vocês saibam que a administração pública, ao praticar seus atos, até pelo princípio da indisponibilidade do interesse público, a administração precisa justificar, ela precisa dizer o motivo. Por que você está comprando? Por que você está vendendo? Por que você está alugando? Por que você está fazendo concurso? Então, você tem que justificar. Motivação falsa, motivação mentirosa, gera anulação do ato, com base na teoria dos motivos determinantes. Mudar de assunto? Estou com frio? Não estou com pena. Não estou com pena, eu estou com calor do cão. Porque é mais fácil o quê? Vocês virem cobertos, mas não, vem tudo pelada. Os braços de fora, as pernas de fora. Traga uma manta. Tem aluno meu que vem casaco de segunda fase, já sabe. Vai fazer a segunda fase ADM, pronto. É aqui do presença. Sim, não fala para vocês, a gente tem que falar aqui, porque é aqui o ar-condicionado. Venha de capuz e luva, porque tem que estar um friozinho gostoso. Senão eu vou ficar de bigode. Aquela, sabe? O sozinho, desse jeito, pronto. Não tem dignidade uma pessoa dessa, né? Então, quer uma aula boa, tem que ser um friozinho gostoso. É mais fácil vocês se protegerem que eu vi, né? Vocês pelada, não posso. Não Darlan me demite. Então, vamos... Jaiminho! Jaime, filho, um beijo, meu amor. Tá lá em Natal, na minha terra. Beijo pra vocês. Seus lindos, tem poucos guerreiros aí, é? Já lancharam? Comeram um cuscuzinho? Ivete vende cuscuz. Manda um beijo pra Ivete, minha querida. Quem mais? Maceió. Olha, eu sou de Natal, mas que litoral maravilhoso tem Maceió. Beijo, Manuela. Gente, vamos mudar de assunto? Vamos para o nosso último assunto da manhã. Vamos estudar bens públicos. A FGV adora perguntar. Na segunda fase, nem tanto, viu? Na segunda fase, olha, não gosta de perguntar, não. Mas na primeira fase, a FGV adora perguntar bens públicos. Então, vamos para cá, mudar de assunto. Vamos falar sobre bens
bens públicos. Primeiro ponto, conceito de bens públicos. Conceito de bens públicos. Conceito de bens públicos está lá no artigo 98 do nosso Código Civil, que diz que são públicos os bens, são públicos os bens do domínio nacional, pertencentes às pessoas jurídicas, de direito público. Todos os outros são particulares. Então, olha só. Pelo Código Civil, só é considerado bem público aqueles pertencentes às pessoas de direito público. Se não for pessoa de direito público, os seus bens serão considerados bens privados. Olha, eu tenho o INSS. O INSS, minha gente, é uma autarquia federal. Ok. O INSS é uma autarquia. E a autarquia, ela é de direito público. Dessa forma, os bens do INSS são bens públicos. O carro do INSS, as mesas, as cadeiras, o computador, o prédio, as agências do INSS são bens públicos. Outra coisa, eu tenho a FUNAI, Fundação Nacional do Índio. A FUNAI é uma fundação pública. A FUNAI é uma fundação pública. Se a FUNAI é uma fundação pública, ela é de direito público. Se ela é de direito público, os seus bens são bens públicos. É esse o raciocínio que vocês têm que ter, porque é assim que está no código e é assim que a FGV cobra. Vamos aqui. Cadê o caderno de vocês? Vocês trouxeram? Caderninho de questões? Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada. Olha o que ele está dizendo aí. A Sociedade Limpa Tudo S.A. é uma empresa pública e estadual destinada à prestação de serviços públicos. Bom, a gente ainda não estudou administração pública. Nós vamos estudar na aula de organização. Aí nós vamos ver as empresas públicas, as sociedades de economia mista, as autarquias, fundações. Mas olha, a empresa pública é uma pessoa de direito privado. Quer um exemplo de empresa pública? A Caixa Econômica. A Caixa Econômica é uma empresa pública. Correios, empresa pública. E aqui a FGV trouxe a Sociedade Limpa Tudo S.A. Foi agora, essa prova é de agora. Esse exame.
Então, a Sociedade Limpa Tudo S.A. é uma empresa pública estadual destinada à prestação de serviços públicos de competência do respectivo ente federativo. Tudo bem. Tal entidade administrativa ela foi condenada em uma vultosa quantia em dinheiro por sentença transitada em julgado, já em fase de cumprimento de sentença. Para que se cumpra o título condenatório, considerar-se-á que os bens dessa empresa pública são impenhoráveis, certo que são bens públicos, de acordo com o ordenamento jurídico pátrio. Vão vendo aí se vocês gostam. Bola. São bens privados, de modo que, em qualquer caso, estão sujeitos à penhora. São bens privados, mas, se necessários à prestação do serviço público, não podem ser penhorados. E letra D, são bens privados, mas são impenhoráveis em decorrência da submissão ao regime de precatório. Vamos lá, vocês que vão me dizer o que é que está bom e o que está ruim. A letra A está dizendo que esses bens são impenhoráveis, já que eles são bens públicos, de acordo com o ordenamento jurídico pátrio. Eu posso marcar a letra A? Hein, meninos? Posso marcar a letra A? Não. Por que eu não posso marcar a letra A? Me digam aí. Me digam aí, me ajudem. O que foi que eu disse a vocês? O que é que o Código Civil, lá no artigo 98, fala? Que é bem público, aquele pertencente às pessoas de direito público. Não é isso que o Código Civil fala? Aqui está dizendo de acordo com o ordenamento jurídico pátrio. Ordenamento jurídico pátrio, artigo 98 do Código Civil. Ele diz isso? Ele não diz isso. Estamos diante de uma empresa pública que é uma pessoa de direito privado. Se ela é uma pessoa de direito privado, me ajudem. Os seus bens são o quê? Privados. Então, aqui está errado porque está dizendo que são públicos. Vamos lá. As outras alternativas não ajudam muito, porque todas estão dizendo que é privado, né? Então, não ajuda muito. A letra B diz assim. São privados, de modo que, em qualquer caso, eles estão sujeitos à penhora. Não. Sabe por quê? Vamos voltar para a questão. A questão está dizendo que essa empresa pública exerce qual atividade? Me digam aí. Hã? Qual é a atividade? Atividade de serviços públicos. Ela explora atividade econômica? Não. Não. Ela atua na prestação de serviços públicos. Se ela atua na prestação de serviços públicos, eu vou proteger seus bens. Mesmo sendo bens privados, eu vou proteger. Meus alunos, é o que acontece com os Correios. Correios, empresa pública, mas atua na prestação de serviços públicos. Eu posso penhorar a bicicletinha dos Correios? Não. Ah, mas você disse que a empresa pública é de direito privado, então a gente pode penhorar. Pode não, porque Correios atua na prestação de serviços públicos. Quer outro exemplo? Caixa Econômica. Caixa Econômica presta serviços públicos ou explora atividade econômica? Explora atividade econômica com força, né, minha gente? Posso penhorar a bicicletinha da Caixa Econômica? Posso, porque eu só vou proteger quando ela atuar na prestação de serviços públicos. Compreenderam esse raciocínio? Então, vamos lá. Vamos ver ainda as outras. Então, em qualquer caso, estão sujeitos à penhora? Não, não estão sujeitos à penhora não, porque ela atua na prestação de serviços públicos, então eu vou proteger os seus bens, apesar de serem bens privados. C. São privados, mas se necessários à prestação de serviços públicos, não podem ser penhorados. Achamos a alternativa correta, letra C. São privados, mas estão atuando na prestação do serviço público, então a gente não pode penhorar, é interesse público. São privados, mas são impenhoráveis em decorrência da submissão ao regime de precatório? Não.
Exatamente impenhoráveis, porque nós estamos protegendo os bens que atuam na prestação de serviço público. Ok? Entenderam esse raciocínio? Os bens das pessoas de direito público, me ajudem aqui, são bens o quê? Públicos. Os bens das pessoas de direito privado são bens o quê? Privados. Eu só protejo se essa pessoa estiver destinada à prestação de serviços públicos. Tenham esse raciocínio em mente. Vamos lá continuar, terminou não. Quais são os atributos dos bens públicos? Quais são os atributos dos bens públicos? Bom, primeiro atributo, impenhoráveis. Os bens públicos, eles são impenhoráveis. Eu não posso penhorar a bicicletinha dos Correios, como eu disse a vocês. Por quê? Porque Correios atua na prestação de serviços públicos. Apesar de ser uma empresa pública, mas atua na prestação de serviços públicos. Posso penhorar a bicicletinha do INSS? Não, porque INSS é uma autarquia. Seus bens são bens públicos. Ai, professora, mas eu tenho um crédito a receber dessas pessoas. Como eu faço para receber? Vá lá para o artigo 100 da Constituição, regime de precatório. Seus netos, bisnetos, tataranetos irão receber. Os bens são impenhoráveis, então trabalha dentro do regime de precatório. Os bens públicos, eles são imprescritíveis. O que isso quer dizer? Não cabe uso capião de bem público. Não cabe uso capião de bem público. Os bens públicos, eles não podem ser usucapidos. Ah, mas eu moro nesse terreno há 200 anos, o terreno é meu. É não. É não. Pode morar há 200 anos, o terreno não é seu, é um terreno do Estado. Quem diz isso? Artigo 102 do Código Civil. Artigo 183, parágrafo 3º da Constituição. Artigo 191, parágrafo único da Constituição. Súmula 340 do STF. Todos afirmando que os bens públicos não podem ser usucapidos. Artigo 102 do Código Civil, 183, parágrafo 3º da Constituição, 191, parágrafo único da Constituição e 340, súmula 340 do STF. Os bens públicos não sofrem oneração. Não sofre oneração. O que isso quer dizer? Não cabe penhor, hipoteca, anticrese. Não cabe penhor, hipoteca, anticrese dos bens públicos. Você não pode inscrever um bem público em um ônus real. Por quê? Porque eles não são passíveis de oneração. E bem público, vamos acabar com essa história de dizer que bem público é inalienável, viu? Acabar com isso. Bem público, ele pode ser vendido sim, só que é uma alienabilidade condicionada. Pode vender bem público? Pode, desde que seja atendendo a determinadas condições. Os bens públicos podem ser vendidos desde que sejam atendidas determinadas condições. Essas condições estão nos artigos 17 a 19
dá 8,666 de 93. Quais são as condições para a venda dos bens públicos? Desafetação. Os bens que estão afetados não podem ser vendidos. Eu preciso desafetar, retirar o interesse público desse bem. Desafetação. Para vender, tem que ter interesse público na venda. Interesse público na venda. Eu vou vender porque eu quero, com esse dinheiro, empregar em outra coisa. O interesse público aqui está presente. A avaliação prévia, não vou vender por qualquer valor. A avaliação prévia. Vou licitar. Licitação. E cuidado, se for bem imóvel, precisa de autorização legislativa. Bem imóvel precisa de autorização legislativa, ou seja, precisa de uma lei. Então, vamos acabar com essa história de dizer que os bens públicos não podem ser vendidos. Podem ser vendidos, sim, se atenderem a determinadas condições. Desafetação, interesse público na venda, avaliação prévia e licitação. Se for um bem imóvel, precisamos de uma lei, precisamos de autorização legislativa. Precisamos de uma lei, autorização legislativa. E, por fim, a classificação dos bens. Como os bens públicos, eles podem ser classificados. Quanto à titularidade, nós temos bens de âmbito federal, estadual, muito fácil, municipal. Quanto à titularidade, ele pode ser da União, ele pode ser do Estado, ele pode ser do município. Quanto à destinação. Quanto à destinação, nós temos bem de uso comum do povo. Bem de uso comum do povo. Eu não tenho uma restrição, eu não tenho uma limitação para usar esse bem. Eu não identifico, eu não sei quem são as pessoas que agora estão na Avenida Paulista. Eu não sei quem são as pessoas que agora estão na Praia de Pipa, no meu Rio Grande do Norte. São Miguel do Gostoso, Pirangi, o povo veraneando e a gente aqui trabalhando. Não faço a menor ideia. Então, nós temos aqui rios, praças, mares, uso comum do povo. Nós temos os bens de uso especial. Ah, aqui eu tenho uma restrição. Escola pública. Escola pública. Prédio do TRE. Você não entra no prédio do TRE, da Justiça Federal. Você não entra no Senado de bermuda, camiseta regata, boné. Tem restrição para usar esses bens. Não posso chegar e colar cartazes. Tem restrição, tem limitação, tem regras. São aqueles destinados a atividades públicas. Eles estão afetados. São os bens de uso especial. E temos dominical ou dominial. Terras devolutas. Terras devolutas. As terras devolutas, os terrenos de marinha, são bens dominicais ou bens dominiais. Dominicais ou dominiais.
Muito bem. Facílimo. O que a FGV gosta mais de perguntar para vocês? Quanto à afetação e quanto à desafetação. Se o bem está destinado a uma atividade pública, se está em uso, se você está usando, ele está afetado. Se ele não está em uso, se você não está usando, ele está desafetado. Os veículos da Polícia Militar afetados podem ser vendidos? Não. Quando deixam de ser usados, deixam de ser utilizados, eles estão desafetados e aí eles podem ser vendidos. Tudo bem? Beleza, vamos para casa. Terminou por hoje. Amanhã tem mais, hein? Beijo grande, minha gente. Tchau, tchau.